E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando o Em Minas, um programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje, com uma satisfação enorme de receber o jornalista, escritor e editor José Eduardo Gonçalves. Alegria, Zé, te ter aqui, viu? Uma alegria conversar com você e com o seu público. Você já sabe que a íntegra dessa entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Zé, eu vou começar quente logo pra gente já botar a coisa fervendo aqui no programa. Saiu uma pesquisa recente, né, do Retratos de Leitura, dizendo que o Brasil, pela primeira vez, apresentou uma maioria da população que não lê livros, ou pelo menos não havia lido nada nos 3 meses anteriores à realização da pesquisa. Paradoxalmente, existe hoje no Brasil um número enorme de editoras, 740 editoras mais ou menos, que publicam 40 mil títulos por ano. Como é que a gente explica esse fenômeno? O brasileiro lê, não lê? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, às vezes eu brinco com meus amigos livreiros que os leitores são os mesmos. Que a gente vai numa livraria, encontra os mesmos leitores, vai na outra, eles estão ali, depois a gente vai na outra. Ou seja, o número de leitores no Brasil, ele vem decrescendo. Nós perdemos aí nesses últimos 3 anos quase 7 milhões de leitores. Como você falou aí, 53% da população se declarou não leitora, não leu nenhum livro. E mesmo aqueles que leram, você vai olhar a média de livros, é muito baixa. Coisa assim de 2, 3 livros lidos assim, inteiros ao longo do ano. Então, a gente realmente tem uma situação assim de leitura difícil. Ao mesmo tempo, realmente é paradoxal isso, hoje se publica muito. Tem muita editora pequena. Os escritores não dependem mais só das grandes editoras para publicar, porque isso tem um limite. Então, hoje tem muita editora independente fazendo um trabalho maravilhoso. Se você olhar o prêmio Jabuti, o prêmio Oceano, os prêmios importantes, tem sempre alguma editora pequena ali beliscando algum prêmio grande. Então, assim, tem onde publicar? Tem. Aqui mesmo em Belo Horizonte, muitas editoras pequenas, muitas editoras. Então, o acesso, vamos dizer, à publicação, ele ampliou. Mas é um mercado que está vivendo? A editora ganha dinheiro, a livraria e o escritor, especialmente, ganha dinheiro? Como é que está isso? Coitado do escritor. O escritor é a parte mais fraca disso aí. E as livrarias, para ter sucesso, assim, elas precisam elas precisam de muitos natais na vida, entendeu? Elas precisam de muita festa, muito lançamento. A editora vive de lançamento. Tá. Porque é aquilo que leva, né, o público para dentro da livraria. E elas realmente lidam com muita dificuldade. É um mercado difícil de entender. Do preço final de um livro, o autor fica ali com 10%. O resto fica com a editora, com a distribuição. A distribuição é muito precária, muito concentrada em Rio, São Paulo, alguma coisa, Brasília, Belo Horizonte. Então, existe uma concentração muito grande de livrarias. Até se brincava, né, um tempo atrás, que só Buenos Aires tinha mais livrarias do que o Brasil inteiro. Eu ouço isso há A gente escuta décadas. Isso há décadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem livrarias sobrevivendo, livrarias de rua sobrevivendo, grandes grupos com problema, né, de Cultura, Saraiva, esses grandes grupos de livreiros tiveram muitos problemas. Então, assim, existe um mercado que ainda é confuso de entender. Os livreiros reclamam muito, mas não largam também, estão sempre ali segurando a onda, ou seja, dá para sobreviver, mas com muita dificuldade. Já fechou livraria demais no Rio de Janeiro, fecharam muitas livrarias, muitos sebos. É uma situação complicada. Mas pode ser que o sujeito está lendo no e-book, por exemplo, na versão digital. A pesquisa do Instituto Pro Livro, ela não pega só o livro impresso. Pega tudo, né? Ela pega tudo. Ela pega tudo porque hoje em dia, claro, né, muita gente, inclusive, vai, assim, pesquisa alguma coisa na livraria física e depois vai comprar na Amazon, vai comprar nos sites, né? Onde tem um desconto muito violento. Por isso... Tem um projeto de lei rolando aí que quer limitar preço. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Exatamente. Porque antes eu queria falar disso aqui, gente. Olha que legal. Olha a minha mesa, como é que tá bonita hoje, ó. A nossa mesa do programa. Isso é bonito mesmo. Bonito, não é não? Isso é a coleção BH, a cidade de cada um. É um projeto que o Zé Eduardo tem com a Silvia Rubião. Isso. Há quantos anos já?
20 anos agora. 20 anos. Já está no 38º livro. 40º título. Esse Esse aí, aqui que está na minha mão, ó, o Colégio Marconi, escrito pelo grande Luiz Vilela. O lançamento foi recente agora, já está nas livrarias, mas olha só, esse aqui foi o primeiro. Lagoinha, escrito pelo grande Vander Piroli, foi repórter aqui do Jornal Estado de Minas. Um livro maravilhoso. Tem o livro da Márcia Cruz, jornalista também que foi aqui do Estado de Minas, falou sobre o Morro do Papagaio, onde ela nasceu. E tem aqui Serra do Curral, Pampulha, Floresta, Barro Preto, Parque Municipal Serra, a Rua da Bahia, que tem histórias que não acabam mais, escrito pelo Zé Bento Teixeira de Sales. E eu sei que tem uma lista gigante de gente na porta lá. Ô Zé, deixa eu escrever. Como ideia, é que é isso? Essa ideia deu muito certo, deu muito certo. Quando a gente criou, a gente não tinha ideia do potencial dela. A gente começou com esses 3 livros, o Mercado Central, o Lagoinha e o Estádio de Dependência. E o que acontece? No Rio de Janeiro até tinha uma coleção pequenininha também, assim, nesses moldes. Nenhuma outra similar sobreviveu no Brasil. Nós somos a única coleção do Brasil dedicada a uma cidade. Que legal. A uma cidade. Hoje, os autores nos procuram. Eu tenho uma lista de gente querendo escrever. Quero escrever sobre isso, quero escrever sobre aquilo. Ótimo, legal. Então, hoje dá para a gente selecionar e editar com calma. Enquanto você vai contando, vamos vendo um clipe bacana que tem sobre esse projeto. Mas assim, é uma coleção... Por que ela caiu no gosto? Porque é uma declaração de amor à cidade. São livros afetivos, né, que contam histórias de bairros, ruas, praças, escolas, enfim, aqueles pontos que são referenciais para a gente ter aquele sentimento de pertencer a um lugar. Sim. Essa cidade se transforma muito, desde que ela começou, né? Desde que ela começou, Belo Horizonte é transformação o tempo inteiro. Então, isso é uma certa, uma cartografia poética, assim, contra o esquecimento, a favor da memória, para você preservar aquelas histórias, aqueles personagens que dão sentido. Então, o autor, quando escreve uma história, ele tem que ter a legitimidade para ser reconhecido por aquele lugar como alguém que pode escrever sobre aquele lugar. Legal. Olha aqui, Parque Municipal, escrito pelo professor Ronaldo Guimarães, que nasceu, passou infância, adolescência e juventude no parque, ele era filho do zelador do colégio Imac. Que sensacional. E ele saiu dali, ele começa o livro falando, saiu dali a pé para casar na Igreja da Boa Viagem. Então, ele tem toda a legitimidade. Ou seja, o autor, ele não é um cara que vai pesquisar, não. Ele já tem um arsenal de informações. Cada um desses autores, a Márcia Cruz que você citou, poxa, lá do Morro do Papagaio. Com todo orgulho, né? Com todo orgulho. Uma batalhadora. Então, não é qualquer um que escreve, não. Isso. Você tem que ter uma ligação. Você tem que ter uma ligação afetiva. E quais os títulos que estão na fila aí? Tem bastante. Tem Santa Efigênia, que já está bem adiantado. Tem Praça da Liberdade. Tem uma de um bairro que agora também a gente tenta pegar também bairros periféricos. Tem um sobre o Pindorama, que é no limite de BH com Contagem. Olha, tem muita coisa... Você falou em cartografia, vamos ver aquele mapa, pessoal. Tem um mapa que mostra a distribuição dos livros por região de BH, não é isso? É isso aí. Ó, vamos ver o outro. Esse é um pôster que a gente fez, a frente é essa e o verso é esse. Legal, ó. Nós temos coisas de várias, quase todas as regiões. Claro, um peso muito grande no Centro-Sul, que foi onde a cidade começou também. Então, ó, Centro-Sul tem uma predominância grande, né? Mas aqui, Leste já está com 4 títulos, a região ali já tem 3 ali, ó, Pampulha e Campos do FMG, o Noroeste já tem Caiçara, Bonfim, Carlos Prates, Padre Eustáquio, e assim vamos. Bacana demais. Não, isso aí vai encher, esse mapa todo vai ficar completo. Não, eu tenho muito orgulho dessa coleção, assim, eu não sou daqui, né, eu sou de São João del Rei, vim para cá para estudar jornalismo, e me apaixonei pela cidade, fiz minha vida aqui e eu falei assim, eu tenho que retribuir o que a cidade me deu. Foi isso. Zé, vamos fazer um intervalo? Vamos. Porque na volta ainda temos vários assuntos para falar da literatura, tá bom? Maravilha. Um instantinho só, a gente vai lá e volta.
E aí, pessoal, estamos de volta com Em Minas. Hoje, conversando com o jornalista, escritor e editor José Eduardo Gonçalves. O Zé, não bastasse esse projeto maravilhoso que a gente mostrou no primeiro bloco, ele tem um outro projeto excepcional, que é o Letra em Cena. Não é isso? O Letra em Cena já está com o quê? Uns 15, 16 anos? Não é tanto, não. Não? Não, ele está indo para o 9º ano. 9º ano? É porque eu tinha um outro antes, que era o Ofício da Palavra, dentro do Museu de Artes e Ofícios. Ah, tá. E esse durou 9 anos. Aí, quando ele acabou, comecei esse Letra em Cena, que é dentro do Centro Cultural do Minas. Explica pra gente o que ele é. É um projeto de valorização de autores e de livros em língua portuguesa. Então, ele começou só abordando autores já falecidos. Eu chamo um professor, um especialista, um escritor para falar de algo. Falar de Machado de Assis. Vamos chamar o Silviano Santiago. Tá. Aí, evento gratuito, o especialista vai lá, fala um pouco sobre aquele autor, de forma não acadêmica, depois bate um papo com a plateia. Tem sempre um ator ou atriz lendo um conto, um capítulo que bacana, do livro. Show, né? É sensacional, esse projeto está consolidado, já está renovado agora para 2025. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas saiam dali com vontade de ler, com vontade de descobrir um autor que às vezes ele não leu, ou reler um autor, abrir um olhar novo, né, sobre esse determinado autor. E aqui eu tenho trazido os maiores especialistas do Brasil, os maiores escritores vêm aqui, né? O Itamar Vieira Júnior veio recentemente, a Conceição Evaristo veio. Mas eles vieram para analisar a obra de outros? Não, nesse caso eles vieram falar da própria obra. Da própria obra. Que eu já ia te perguntar se era só para escritores não vivos. Não, porque agora tem 2 anos que a gente agora já traz, já aborda escritores. Os vivos também. Falando da própria obra. Porque a gente sentiu também essa necessidade de falar da literatura contemporânea, né? Então, a nossa Carla Madeira, por exemplo, já esteve no... Carla, sensacional. Sensacional. Isso é um negócio muito legal que está acontecendo no Brasil, sabe? E nós, escritores, a gente adora quando um dos nossos pares faz sucesso, porque quando um autor consegue visibilidade como a Carla, que atrai centenas de leitores, isso vai abrindo perspectiva para quem está atrás. Como é que você explica esse fenômeno da Carla? Porque é interessante, os livros dela não são recentes, né? Assim, ela já estava com os livros há alguns anos, mas de repente, bum! Você falou bem. Assim, explodiu, né? Às vezes a gente fica debatendo entre os amigos como é que se explica o fenômeno. Essas coisas. Porque não foi algo lançado ali. O que eu acho um absurdo, né? Porque no caso da qualidade excepcional dos livros dela, assim, a expectativa que explodisse lá. Mas... Ela saiu primeiro por uma editora pequena aqui, a Quixote, né? Já vendia bem, né? Mas ela caiu assim, no gosto, né, de autores importantes, né? De gente como a Marta Medeiros, lá do Sul, e gente que foi o boca a boca. Esse boca a boca foi fazendo um volume até chamar a atenção da editora Record, que aí encampou os 3 livros dela, e aí com uma capacidade de distribuição e de divulgação muito maior, ela estourou completamente. Virou uma das mais vendidas do Brasil. Mais vendidas do Brasil, ela e o Itamar. Engraçado, o Itamar também ele ganhou um prêmio em Portugal antes de fazer sucesso aqui. Né, o Torto Arado foi premiado primeiro fora do Brasil. Fora do Brasil. E aí depois também estourou. Isso é maravilhoso, porque há muito tempo a gente não via na lista dos mais vendidos autores brasileiros, né, de não ficção. E a Carla está lá toda semana, na lista dos mais vendidos. Conta pra gente quem é que você lê. Você lê de tudo? Quem são seus autores preferidos? Como é que é isso? Eu leio pra caramba. Às vezes eu tenho uma biblioteca gigante, né, que ocupa vários quartos, e meu filho chega, um dos meus filhos, outro dia falou: pai, mas você já leu tudo? Eu falo assim: bom, tudo eu não li, mas eles me fazem companhia, né? Então, é uma boa companhia. Eu sempre leio muito literatura brasileira, tanto os autores, por exemplo, morreu agora o Dalton Trevisan, né, que é um escritor que eu amo de paixão, recomendo que todo mundo leia. A gente corre lá, pega o livro, né? Aí você pega lá, corre, pega um livro, e autores novos que estão aparecendo, eu sempre acompanho. Eu acompanho muito isso, até porque eu trabalho com isso, né? Isso. Né? Os projetos que eu faço de curadoria, eu trabalho. Mas, olha, eu leio tudo mesmo, assim. Eu gosto muito de literatura russa, americana, literatura inglesa, eu gosto muito dos contistas. Agora, assim, eu estou relendo o Dalton. Estou lendo o livro que foi premiado no Jabuti, né, que é da Rosa Freire de Aguiar, um livro de crônicas.
eu gosto muito de poesia, não sou poeta, eu sou contista, não sou poeta, mas a poesia, e olha como tem poeta em Minas Gerais, como tem boas poetas em Minas, como tem assim, gente escrevendo. A Ana Martins Marques, para mim, é a maior poeta do Brasil, atualmente. E olha que nós já tivemos, né? Quem tem Drummond, né? Minas tem um papel de destaque, assim, nesse cenário literário nacional? Minas, eu acho Belo Horizonte tem uma coisa, né, com a literatura, olha, né? Minas já deu tanta gente, né, como o Fernando Sabino, Pedro Nava, o maior memorialista do Brasil, Drummond, o maior poeta, assim, tanta gente. E essa turma que teve por aqui, Otto Lara, sensacional. Né? Pelegrino. Otto Lara, para mim, um dos maiores contistas. Então, assim, o contista mineiro nos anos 70, falava em contista, era sinônimo de Minas Gerais, né? Então, hoje o Luiz Vilela é, dos autores vivos, um dos maiores, né? Então, a gente tem, sim, uma produção, né? Humberto Werneck está aí, isso, né? Com livros maravilhosos. Enfim, a gente tem uma produção em Minas muito boa, mas eu acho assim, hoje se escreve muito bem em vários lugares, né? Porque hoje a gente lê autores ótimos do Ceará, né? Do Sul, de São Paulo, assim, não existe mais aquela concentração só de São Paulo e Rio. As editoras grandes estão em São Paulo. O Humberto Werneck uma vez falou para o Hélio Pelegrino, né? Falou, vai embora de Minas e tal, para você não virar secretário de educação aqui. Quer dizer, era dando uma pista para ele, falou assim, ó, se você quer viver de escrever, você precisa ir para São Paulo e Rio. Isso é uma realidade que persiste ainda ou isso acabou? Não, acho que isso não persiste, não. É claro, assim, o que faz diferença, quando você está num lugar como São Paulo, a circulação e a quantidade de eventos que acontece, você está sempre trombando com outros escritores, com editores. Então, é um negócio assim, naturalmente as pessoas não esquecem de você, porque estão te vendo o tempo inteiro. Então, isso faz diferença. Não é? Agora, a Carla Madeira é uma prova de que não precisa sair. Né? Então, ela está aqui, em Minas Gerais. Quem quiser procurar, ela liga para cá, né? Liga para Belo Horizonte, porque aqui ela continua morando. Sim. Mas, de modo geral, o que ajuda morando fora é isso, né? Eu lancei um livro ano passado. Quando eu fui para São Paulo lançar em São Paulo, a quantidade de gente conhecida que você vê de outros escritores, de editores, de gente que promove evento, fala assim, pô, lembrei de você, você podia ir lá no Sesc fazer um negócio? Ah, tá bom. Então, isso ajuda muito. Você está falando do Pistas Falsas. Estou falando do Pistas Falsas. Que é o seu último livro. É um livro de contos. É um livro de contos que é o patinho feio da literatura. Né? Por quê? É patinho feio. Os poetas adoram chorar aí, que ninguém lê poesia. Não, ninguém lê conto. Quase. Lê crônica, né? Lê crônica. Só que essa é uma distinção difícil, né? Assim, até onde vai a crônica, até onde vai o conto. Tem uma, assim, a crônica é muito aquela coisa do dia, né? Os maiores contistas, eles olharam para o dia, né? O Rubem Braga. E aí virou crônica. Aí você olha pela janela, vê aquela paisagem, faz uma crônica, né? O conto realmente ele é ficção, né? Ele é ficcional e eu sempre fui tarado por Hemingway, Kafka, são os contistas, né? da minha vida, assim. E eu sou de São João del Rei, o Otto Lara é de São João, eu adoro os contos do Otto. Então eu fiz um livro de contos que é uma literatura fácil de ler, porque são contos pequenos. Agora, ninguém fala assim, você leu o livro... O exemplo do Itamar. O Itamar lançou 2 romances, depois lançou um livro de contos. Ninguém fala do livro de contos dele, todo mundo fala, você leu o último... Então, os romances dele foram premiados, os contos não, porque é difícil até para você vender. Que história que tem aqui? Tem tanta história no conto. Então, ele é um gênero difícil de ser vendido. Mas assim, olha, eu fiquei muito feliz, eu ganhei até prêmio, né? Prêmio da Academia Mineira de Letras. Claro, tem que falar, com muita honra. O conto é um exercício de concisão, né? Uma coisa... Zé, vamos fazer uma coisa? Vamos. Encerrar o nosso programa aqui na TV. Pô, mas estava bom demais, velho? Não, mas a gente continua lá no YouTube do Portal Uai, tá bom? Tá Parabéns ótimo. pelo prêmio, pelo trabalho, pelos projetos, são maravilhosos. É isso. Minas deve muito a pessoas como você que exercem esse trabalho tão legal. Viu? Muito obrigado. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, corre, acessa aí youtube.com/portaluai para continuar acompanhando essa conversa que está terminando aqui na TV e segue lá na internet, tá bom? Um abraço, tchau, até o próximo programa semana que vem.